Então, que estavam sendo feitas nessa época pioneira, era o tecido cerebral eletricamente excitável. Vejam bem, eu não estou falando o nervo, o Galvani, o Volta, o Humboldt e várias as outras pessoas que trabalhavam com o nervo naquela época já sabiam que o nervo e a preparação neuromuscular, né, nervo e músculo, eram excitáveis eletricamente. A grande pergunta era, o cérebro, que está dentro aqui do crânio, ele também é excitável eletricamente? Embora a pergunta possa parecer hoje em dia banal, na realidade na época não se sabia. Então o próprio Galvani e o Volta, eles utilizavam apenas nervos periféricos. E a segunda pergunta era, se então a excitação localizada, a estimulação localizada dessa massa cerebral produzia diferentes efeitos neurais. Essa pergunta é de enorme importância. A resposta era de enorme importância porque ela poderia, então, verificar se determinadas estruturas cerebrais tinham funções distintas. Porque se nós estávamos estimulando essas diferentes estruturas cerebrais e desse respostas diferentes, haveria uma espécie de mapeamento do corpo na mente ou do corpo no cérebro, e isso seria extremamente importante. O Galvani e o Volta morreram bem antes de esses métodos começarem a ser experimentados com o cérebro. Na realidade foi um sobrinho de Luigi Galvani, físico também pela Universidade de Bolonha, que pegou o troféu do Galvani e levou adiante, fazendo experimentos de estimulação em nervos e músculos e cérebros. Então foi o Giovanni Aldini, que a partir de 1802 ele começou a fazer alguns experimentos em que usava baterias, pilhas, como vocês estão vendo aqui, de grande tamanho, com uma carga voltaica enorme, e usando arcos de metal. Ele começou em Bolonha a fazer experimentos com pessoas decapitadas, né, condenados à justiça, e ele estimulava então a cabeça, a pele da cabeça, os músculos da face, o coto da medula espinhal e também no corpo. E obviamente ele obteve alguns resultados espetaculares, né? As faces se contorciam em esgares, os olhos abriam, a boca se abria, parecia que ele estava trazendo a vida novamente àquelas pessoas. E ele fez isso também com animais, com animais que estavam sido também recém-mortos, recém-decapitados, e ele pôde obter toda espécie de contrações, flexões, convulsões, movimentações do diafragma, dos músculos do pescoço, da cabeça e assim por diante. Os experimentos deles eram algo bizarros, né? Eram uma coisa assim até um pouco que parecia coisa de cemitério. Ele chegou a ser censurado por esses experimentos, mas ele até ganhou dinheiro fazendo espetáculos praticamente teatrais. Ele mudou-se inclusive para a Inglaterra, por causa que a Itália era muito religiosa. Ele foi para a Inglaterra e ele começou a fazer experimentos lá também com condenados. E a experimentação dele foi tão espetacular, quer dizer, demonstrou de forma tão banal e de forma tão definitiva que a estimulação de tecidos excitáveis provocava contrações, etc., que inspirou uma grande escritora, a Mary Shelley, que escreveu o livro Frankenstein. Sky means business. Young Frankenstein. Aqui você viu um trecho de um filme que é engraçado, né? O Jovem Frankenstein, do Mel Brooks. Mas ele mostra, de uma forma como o livro da Mary Shelley escreveu em 1800 e pouco, 1810, como que ela ficou profundamente impressionada com o fato de que você poderia até trazer à vida novamente uma pessoa morta usando a estimulação elétrica. E daí resultou o livro dela, Frankenstein, ou Prometeu Moderno. Sendo que o Frankenstein não era o monstro era chamado de a criatura, a coisa, né? Quem chamava Frankenstein, Victor Frankenstein, era o cientista, o médico que fez os experimentos. E isso gerou no imaginário popular o famoso monstro Frankenstein, que aparece nesse filme em tantos outros filmes e livros e revistas, história em quadrinho, etc. Claro que isso não era possível, né, fazer a vida voltar através da estimulação elétrica, mas realmente foi uma primeira vez que a ciência trouxe ao imaginário popular essa possibilidade.